Se tá ruim pro torcedor corintiano que ama o clube, imagina para aquele que também gosta da seleção brasileira. Hoje eu coloquei a minha camisa daquela geração belga pra gente falar um pouquinho sobre problemas na nossa seleção nacional. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso, torcedor? Salve fiel, salve torcedor, pedindo espaço aqui pra gente falar um pouquinho também sobre a seleção nacional brasileira, a seleção da CBF, como muitos têm falados por aí, né? Muitos problemas, eu quero falar um pouquinho sobre o momento, né? Não só necessariamente uma análise das partidas, dessas últimas partidas que tivemos contra Colômbia e Argentina, mas os pontos que eu acho bacana a gente discutir, debater, que eu quero trazer para vocês também o meu ponto de vista, e já pedindo para que você deixe o seu, né? Já começa aí deixando, você gosta da seleção brasileira, o que você espera e qual que é o seu, o que você projeta para a seleção nos próximos anos e nesse ciclo agora pré-Copa América, né? Possível chegada de Ancelotti ou permanência de Fernando Diniz. Vamos falar um pouquinho? Peço para que, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, curta e comente mais ainda a sua opinião sobre tudo isso. Bom, para a gente começar falando sobre a seleção brasileira, acho que a gente pode começar passando por esse momento, né? Que é um momento de reconstrução, é algo que a gente precisa entender aonde estamos, né? Para saber para onde vamos, né? Muito filosófico isso, mas acho que é importante nesse momento. E falar um pouquinho, né? O Brasil, querendo ou não, ainda é uma referência do futebol mundial. Até ontem, contra essa partida contra a Argentina, tínhamos uma invencibilidade que acho que poucas seleções do mundo têm. Nunca havia perdido uma partida de eliminatórias dentro de casa, né? Perdeu logo justamente para a Argentina, nosso maior rival aqui no cenário sul-americano. Nada surpreendente, na verdade, né? A Argentina vive um momento muito bom, desde da conquista da Copa do Mundo, né? Não só isso, mas isso faz com que a seleção jogue de uma maneira mais calma, tenha uma identidade de jogo, algo que falta muito na nossa seleção. Todo mundo que está ali é um grupo fechado, praticamente o mesmo grupo que jogou a Copa do Mundo de 2022, jogou também, está jogando essas partidas das eliminatórias e estava também no elenco que venceu ontem a seleção brasileira no Maracanã. A Argentina que é expert nisso, né? As vitórias da Argentina aqui em solo nacional são todas no Maracanã, inclusive a última Copa América em que a Argentina venceu com o gol do Di Maria. E acho que isso é um ponto muito importante para a gente falar, né? Essa questão de identidade. A seleção argentina tem uma identidade bem definida e respeita isso, né? Ela construiu essa família, como eles falam lá, né? Que é a Escaloneta. Para você ver, um treinador muito contestado no cenário nacional conseguiu levar essa seleção de uma maneira competitiva, não é apenas um acaso a seleção argentina ter sido campeã do mundo, e para falar ainda mais do jogo que ela fez contra a França na final. Jogadores que talvez não unanimidade nos seus clubes, o próprio Dibu Martínez, a gente pode falar que não é uma unanimidade, é um goleiro que é bastante contestado, era até bastante contestado antes da Copa do Mundo. A Argentina que sofria muito com goleiros, parece que encontrou um que na seleção consegue colocar uma capa mesmo e se tornar um herói. Né? Foi assim na Copa do Mundo, fez uma das defesas mais históricas, né, para as próximas Copas e agora é um pilar, né? Passa uma confiança enorme para os seus defensores. A Argentina tem um modo de jogar também já bem definido, consegue se adaptar também ao jogo, né? A Argentina veio de uma partida ruim contra o Uruguai, mas não necessariamente porque a Argentina jogou mal, mas porque o Uruguai, o adversário, conseguiu fazer um jogo muito eficaz, né? O Uruguai teve uma proposta muito bem desenhada, se manteve ela e conseguiu superar a Argentina jogando em La Bombonera, que é muito complicada, e de uma maneira em que nem aquela tão... Se você olhar um pouco da análise, ver algumas análises nesses últimos dias sobre como o Uruguai bateu a Argentina, era não só tentando deixar o Messi, prender o Messi o máximo possível, mas deixando o Messi jogar livre para que ele se tornasse uma isca, né, para os seus próprios jogadores. Né? Os jogadores da Argentina toda hora procuram o Messi para jogar, e quando ele tinha a bola, os uruguaios davam uma pressão mais forte nele para tentar impedir que ele conseguisse construir. Então os jogadores do Uruguai estavam mais preocupados em evitar que a bola do Messi chegasse para os seus adversários, para os seus amigos, né, seus companheiros de equipe, né, e levasse mais perigo com ele se movimentando nas entrelinhas. Né? Acho que esse era um caminho para o Brasil pensar ao Messi, que fez uma partida um pouco apagada, mas eu acho que no geral
A Argentina não estava tão preocupada em vencer essa partida. Ela vem de uma derrota, ela precisava se recuperar, mas ela ainda seria líder das eliminatórias. Se perdesse, poderia perder a primeira posição, mas o empate não deixaria ela longe do seu objetivo, que é, com certeza, chegar à próxima Copa, né? E por isso eles têm essa tranquilidade, eles não precisavam correr tanto, eles poderiam esperar mais o jogo do Brasil, que aconteceu com muitas dificuldades, né? Pra gente já começar falando um pouco o que foi o Brasil, só me hidratar um pouquinho. O Brasil tem essa questão de definir, de ter uma identidade de jogo, tem um treinador que tem um estilo bem definido para ele, né, para o que ele consegue fazer nos clubes, mas que demanda tempo para implementar isso a longo prazo numa seleção brasileira, a curto prazo, perdão, né? Ele tem pouco tempo de treino para conseguir fazer com que os jogadores da seleção brasileira entendam a sua maneira de jogar. A gente vê que tem algumas coisas já tentando ser trabalhadas, né? O Brasil tenta construir o jogo a partir de trás, mas esbarra numa coisa que eu acho que é um problema hoje para a seleção. Qualidade técnica. Não que esses jogadores que estão lá não tenham qualidade técnica. Todos eles têm. Todos eles são bons jogadores nos seus clubes, né? O Gabriel Magalhães é um destaque no Arsenal, o Marquinhos a gente não precisa nem falar, parece que está um pouco em baixa, mas é uma referência no PSG. E o grande problema talvez do Brasil sejam as laterais, né? Talvez não, né? Mas são as laterais. Ainda precisa encontrar jogadores que ganhem ali essa posição e passem confiança. Né? Isso passa um pouquinho por fazer o trabalho do Brasil, o jogo do Brasil ser um pouquinho mais complicado, muito aquém daquilo que a gente espera e que a gente sabe que a gente pode ter qualidade para jogar. Né? Essa questão de identidade é o Brasil reencontrar a sua maneira de jogar, a sua melhor maneira de jogar, que vai potencializar também os seus jogadores. A gente sempre quando a gente pensa nisso, a gente lembra lá de trás, né, das décadas de ouro do Brasil, das épocas em que o Brasil era a principal referência do futebol mundial, né? Em 50 anos conquistou 5 Copas do Mundo e isso faz com que o Brasil fosse sempre a seleção temida, a seleção mais respeitada a nível mundial. E porque tinha uma maneira de jogar, não era uma maneira talvez não tão baseada em tática, mas tinha sim sua tática, seu lado tático bem desenvolvido, mas e também não quero falar de improviso, né? Não quero falar só do futebol brasileiro do improviso, porque acho que também necessariamente não diz toda a história, né? Mas era algo que os jogadores tinham um pouco mais de liberdade para demonstrar a sua principal qualidade, né? O jogo era muito bem pensado, a gente sempre lembrar que a gente teve bons técnicos ao longo da história, hoje passa por um problema de formação de treinadores, que também é parte do problema, mas que eles conseguiam fazer com que a seleção brasileira potencializasse os seus jogadores mais desequilibrantes, perdão. Jogadores muito fortes, né? Jogadores que a gente costuma falar, né? Os jogadores reservas da Copa de 98 e 2002 hoje seriam titulares com certa facilidade. A gente vê muito se falar isso, mas a gente não leva em consideração o contexto daquela época, né? Esses jogadores que jogam que tinham um jogo pensado para que eles fossem os protagonistas, e hoje a gente pensa num jogo de uma maneira muito mais tática, né? Muito mais presa, assim, de que eles precisam atender um determinado estilo de jogo, um padrão de jogo muito próximo do que é o europeu, né? Essa é a identidade que a gente precisa conquistar, né? Reconquistar, na verdade, porque a gente traz um treinador que é muito consagrado, muito consagrado assim, né? Um treinador que está em um processo de se consagrar como um dos grandes nomes do nosso futebol, que é o Fernando Diniz, que tem um estilo próprio de jogo para o nosso futebol, que tem um jeito de jogar bem pensado, bem desenvolvido, né? Porque o Diniz ele consegue colocar esse estilo nos seus clubes. Ganhar ou perder é outro ponto, né? Mas ele consegue fazer com que as suas equipes, na grande maioria das vezes, joguem da maneira que ele gosta, né? Foi assim no Dax, foi assim no próprio São Paulo, foi assim no Fluminense, né? E alguns clubes que ele não teve tantos resultados expressivos, mas que ele conseguiu fazer a equipe jogar do jeito que ele queria. E acaba perdendo um pouco da confiança. Mas aí ele vai para a seleção e ele tem que lidar com a maioria dos jogadores que vem de fora, que vem de um estilo diferente de jogo, né? A maioria desses jogadores que estão no futebol europeu, eles têm um certo conceito de jogo muito mais definido, muito mais pensado para o lado tático. Que eu não estou querendo apontar o que é certo e o que é errado, mas são coisas distintas que precisam fazer parte de um mesmo ecossistema quando eles estão
juntos, né? Quando o Diniz, que vem mais do futebol brasileiro, só tem experiência no futebol brasileiro, traz jogadores de fora, a gente precisa encontrar um elo de ligação entre esses, né? Seja como for. Se o Diniz gosta desse estilo de jogo, ele acha que ele pode dar certo na seleção brasileira, ele precisa de um tempo de treino e de ter jogadores que entendam esse conceito de uma forma mais rápida. Né? Acho que até por isso ele pensa em levar jogadores do Fluminense com mais certeza de que eles vão entregar o que ele espera, por já conhecerem e já poder facilitar o entrosamento com outros jogadores. Né? Não que não haja méritos nos jogadores do Fluminense que hoje estão na seleção. O André vem fazendo boas partidas pela seleção brasileira. Ontem teve um problema no gol, né, mas não é necessariamente só problema dele, foi um conjunto de fatores que fez o Brasil levar aquele gol de bola parada, que pode acontecer a qualquer momento, você pode estar jogando muito bem, tomar um gol de bola parada e levar tudo a perder. Mas na função dele principal de volante, ele estava conseguindo sustentar a saída de bola do Brasil e participar do jogo, que é um ponto importante para ele no Fluminense. E aqui eu já queria entrar em outro ponto. O Diniz ele vai precisar que esse seu trabalho de adaptação dos jogadores que vêm de fora e com os jogadores daqui, com o estilo de jogo que ele quer implementar, ele precisa criar novos pilares para a seleção brasileira. Né? Ele tem o Brasil, né, nesses últimos ciclos de Copa, ele teve, e acho que desde 2010 o Brasil teve um pouco de mudança de jogadores. Né? A gente sabia muito bem quem seriam os pilares dessas seleções desde 2010 para cá. A gente pode falar de Kaká lá atrás, Luiz Fabiano, Júlio César, Thiago Silva, Lúcio mesmo naquela Copa de 2010, e esses jogadores que foram ficando até os próximos ciclos e fazendo uma passagem de bastão com mais qualidade. Hoje o Diniz precisa encontrar esses jogadores que serão pilar da seleção brasileira. Ele tem um problema de alguns jogadores não estarem disponíveis, né? Eu acho que o Éder Militão, que eu acredito que seria titular ao lado do Marquinhos na seleção, na zaga. Perdão mais uma vez. E o próprio Vini Júnior, que vem sendo o protagonista dessa seleção, a gente espera que seja ele o protagonista dessa seleção, não conseguiu jogar os últimos 2 jogos por questões físicas, e isso acaba influenciando no que o treinador pensa para o jogo. Né? O Diniz deve ter pensado e treinado muito com o Vinícius Júnior participando ativamente da partida. E quando ele não consegue ter isso, ele não consegue ter esse jogador, ele precisa pensar em soluções. Eu concordo que ele esteja demorando um pouquinho para entender essas soluções, quais são elas, e conseguir colocá-las em campo. Mas ele tem um jeito pensado que acaba sendo prejudicado também pelas peças que ele tem à disposição. E acho que isso também, essa questão de ele criar novos pilares, do Brasil criar novos pilares para a sua seleção, né, como era Thiago Silva no último ciclo, Casimiro, o próprio Neymar, goste ou não, era um jogador que era um dos pilares da seleção brasileira. A gente sabia que tinha um jogador que tinha técnica para conseguir se encaixar em qualquer sistema de jogo, e hoje a gente não tem, vai demorar um pouquinho para ter, não sei nem se o Neymar volta a jogar a seleção brasileira. E isso passa um pouquinho pelo nível técnico do futebol de maneira geral, não do futebol de maneira geral, mas do futebol brasileiro, né, de não ter mais grandes jogadores, não ter mais todos os seus jogadores, como era antigamente, né, que a gente sempre trata com um certo saudosismo, o que eram aquelas gerações do futebol brasileiro até 2006, mais ou menos, de não ter grandes jogadores nos principais times do futebol mundial. Talvez a gente tenha o Vini Júnior jogando como protagonista no Real Madrid, e o Rodrigo também jogando no Real Madrid, o Alisson sendo o goleiro do Liverpool, mas a gente não tem todos os jogadores da seleção brasileira como destaques nas suas seleções, e isso acaba pesando um pouquinho para a qualidade técnica. Cai um pouquinho, a gente tem que aceitar que essa entre-safra ainda está caminhando para que o Brasil conquiste novos pilares de jogadores nas equipes principais do mundo. Né? Antigamente, acho que se a gente olhar para o todo, né, tinham mais equipes figurando entre as principais forças do futebol mundial, e sempre tinha um brasileiro lá com um bom destaque. Né? A gente pode lembrar do Milan com o Kaká, a gente pode lembrar da Inter de Milão com o Adriano, o próprio Dusko também jogou na seleção na Itália, na Inter, e no futebol alemão com o Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, tinha o Roque Júnior, outros jogadores como Zé Roberto, e todos eles eram destaques nas suas equipes, né? E hoje a gente tem menos jogadores sendo esse destaque. Né? A gente tem bons nomes do futebol na Premier League, a gente tem bons nomes do nosso futebol no futebol francês, no espanhol, também no italiano, mas eles ainda não são os grandes diferenciais das suas equipes, e isso acaba prejudicando um pouquinho
o nível técnico da seleção, do futebol, né? Falando um pouquinho do futebol brasileiro, para ajudar nesse cenário, e eu vejo muita gente falar que o futebol brasileiro não pode ser um parâmetro para a seleção brasileira, eu discordo completamente, porque, principalmente nesse Campeonato Brasileiro desse ano, estamos tendo um bom nível técnico, bons jogos, partidas disputadas, e não só de um jeito único de jogar, são várias equipes, vários modelos de jogo diferentes, né? Tem muito técnico estrangeiro ajudando para que o nível seja mantido de um nível mediano para cima. Eu não acho que estejamos nivelados para baixo, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro do ano passado teve um pouquinho mais, sofreu um pouco mais com isso, outros anos também, não só o do ano passado, mas com isso eu não acho que a gente possa descartar todo jogador que joga aqui. Os destaques do futebol brasileiro, até por conhecerem a forma como o Diniz joga e conhecerem outros jogadores que vão estar lá, é importante para que a gente tenha mais jogadores ascendendo a seleção brasileira, para também fortalecer o futebol brasileiro e para que a gente entenda o conceito de jogo. Para que a seleção brasileira tenha essa identidade, é preciso que os jogadores também aqui do futebol brasileiro estejam envolvidos na seleção brasileira. E eu discordo, não acho que seja só também um complexo de vira-lata, mas é bem forte isso, que só quem joga lá fora é bom. Eu acho que eu vou completamente ao oposto disso. Eu acho que os jogadores, até porque a gente é um dos principais expoentes de jogador. O Brasil ainda exporta muito jogador, manda muito jogador para fora. Por mais que eles não sejam os destaques, são jogadores que o futebol brasileiro está sempre bem envolvido no futebol de maneira geral. E aí, né, volto à minha crítica a desenvolvimento do futebol aqui dentro, né, da formação de atletas, né? Cada vez mais a gente perde valores mais cedo para o futebol mundial, tanto porque os clubes não conseguem manter por tanto tempo, e tanto porque o jogador tem essa vontade de ir. Mas a gente pega um pouquinho na formação, o jogador sai cada vez mais cru daqui, ou às vezes nem passa por aqui e vai se formar lá fora, e aí já se forma com o futebol com o que é pensado lá fora. Não, mais uma vez, eu estou falando que isso é certo ou que é errado, mas que acaba complicando para que a gente consiga desenvolver o nosso futebol. Né? Atrapalha um pouquinho. A formação de técnicos está um pouco precarizada, eu acho que a gente precisa olhar para isso de uma maneira mais positiva e mais efetiva, para que a gente volte a formar técnicos. O Campeonato Brasileiro tem mais de 50% dos técnicos estrangeiros dirigindo os 20 clubes da Série A. E a tendência é para que tenha mais, porque a confiança é muito baixa no técnico brasileiro. E isso acaba influenciando muito no estilo de jogo do futebol, de criar essa nova identidade. Né? A gente cada vez mais vai ter uma miscigenação do nosso futebol, e que é bom, mas que precisa ser potencializado, tem que ser usado de uma maneira positiva. Então a gente tem que encontrar um ponto de que a gente volte a formar jogadores, porque a gente tem um problema na formação de, principalmente, laterais direitos. Meio armador também é muito difícil a gente ver um jogador, até porque o Brasil é viciado em formar pontas, né? Todo jogador que se forma no meio campo acaba sendo jogado para as pontas quando sobe, por ser jovem, por ter uma capacidade física boa, e acaba deixando de lado essa parte da armação. Né? E já pensando também em respeitar o que é o padrão mundial do futebol, que é jogar principalmente naquela formação com 3 atacantes na frente, sendo 2 de lado. E quase sempre com o pé trocado também. Então, são vícios do nosso futebol hoje que complicam o desenvolvimento de uma identidade do nosso futebol. Acho que esses são pontos importantes para a gente considerar e pensar a longo prazo na volta do futebol mundial do futebol brasileiro como uma potência mundial. Acho que isso ainda está caminhando para voltar ao normal e vai demorar um pouquinho. Por isso acho legal que o Diniz, né, um treinador que a gente vê com bons olhos, volte a seja o treinador da seleção brasileira, mesmo que com pouco tempo, né, mesmo que daqui a pouco troque por um novo treinador. Mas se trocar por um novo treinador, a gente tem que entender que haverá um novo ciclo de reconstrução do futebol. Vai ter que ser pensado de uma nova maneira, vai ter que respeitar um estilo de jogo, um novo jeito de pensar o futebol. E acho que isso pode ser algo que vai agravar ainda mais essa reconstrução da identidade do futebol brasileiro. E agora falando um pouquinho sobre o Diniz, né? Eu acho muito complicado que a gente, quando ele ganha do jeito dele, ele é um genial, e quando ele perde do jeito dele, ele é um cara teimoso e burro, né? Acho que tem uma linha muito tênue entre isso, com certeza, porque o futebol é assim, não é só feito de resultados positivos, né? E de carinho. E isso é um agravante, mas eu acho que a gente tem que olhar para o Diniz como
como um bom treinador, ele já se provou um bom treinador, ele já acaba de conquistar uma Libertadores, pode se questionar tudo que é feito, mas ele ganhou a Libertadores, um título muito grande, o Fluminense figura entre as principais equipes do futebol brasileiro hoje, com uma identidade muito forte de jogo, com uma identidade muito diferente, inclusive, dos outros 19 clubes da Série A. Se você perguntar para muitas pessoas, é o futebol mais vistoso, né, quando bem executado. Acho que ele às vezes tende um pouquinho para ser teimoso em respeitar esse estilo, quando ele pode simplificar algumas coisas, né? Aquele Campeonato Brasileiro que ele perdeu com o São Paulo, muita gente fala que o São Paulo não tinha tanta qualidade técnica para jogar da maneira que ele queria, e isso acabou atrapalhando um pouquinho as coisas, principalmente na reta final. E ele tem que ter entendimento também. Acho que o Diniz precisa ter mais confiança, tanto da CBF quanto do torcedor, para com ele, e entender de fato, né, se ele vai ser o técnico da seleção brasileira na Copa América, ou se já vai ser o Ancelotti ou outro nome. Porque isso também dá uma confiança para ele consegue pensar a longo prazo, ele consegue pensar na seleção de uma forma, o que eu quero para a seleção, o que eu quero praticar para a seleção, que jogador que eu quero, quem que eu posso contar, quem que eu posso descartar. Isso é importante para o treinador, para ele saber em quem ele pode se apoiar, para ele saber quem ele pode, o que ele pode pensar, de repente pensar em algum auxiliar técnico que também tenha uma ligação maior com outros tipos de jogadores, para ele desenvolver bem a identidade que ele quer, para ele conseguir colocar na seleção brasileira o estilo de jogo que ele gosta de praticar. Acho que tudo isso está interligado. O Diniz precisa ter esse respaldo de que, olha, trabalha do jeito que você costuma trabalhar, que você será o treinador da seleção brasileira na Copa América, e a partir dali a gente começa a pensar outras coisas. Isso é muito importante para o treinador. Isso é muito importante para qualquer profissional, confiança no trabalho. E a partir daí acho que ele vai conseguir definir esses pilares, né, para a seleção brasileira. Quem vai ser o seu goleiro, quem vai ser seus jogadores, quem serão os seus atacantes, quem será o seu jogador, o seu principal jogador. É muito importante isso. Eu acho que isso faz parte de ganhar, né, do Diniz ganhar confiança, ganhar o respaldo e ganhar também o carinho do torcedor brasileiro, né? E a gente acaba vendo às vezes que a CBF parece que joga muito contra a seleção brasileira. Né? Uma forma que eu acho da gente reaproximar o torcedor da seleção brasileira, por exemplo, de novo, voltando com jogadores aqui do país no elenco, né? Compondo o elenco. Né? Jogadores, por exemplo, eu duvido que o torcedor do Palmeiras não tenha gostado de ver o Endrick jogando pela seleção. Né? Por mais que ele não esteja mais tão ligado à seleção brasileira, é muito legal você ver um jogador de sua equipe jogando lá, principalmente um garoto, que a gente realmente tem um carinho, nutre um carinho muito maior, né? Um carinho de esperança, né? O Endrick agora vai embora para o futebol espanhol e vai ficar um pouco mais distante do torcedor, a gente só vai ver nessas datas, né? Nesses jogos de seleção. Então acho que é uma coisa muito bacana. Eu, por exemplo, gostava muito de ver o Renato Augusto, quando ele saiu do Corinthians e estava na seleção brasileira, eu gostava muito de vê-lo jogando. Um cara que eu sou fã e que merecia estar na seleção brasileira, e que quando estava jogava bem, e eu gostava de ver isso e de saber, pô, esse cara jogou no meu time, e esse cara é um jogador importante da história do meu time. Isso é muito legal, isso reaproxima o jogador. E por outro lado, quando o jogador está mal, né, por exemplo, agora a bola da vez é o Emerson Royal, que também acho que está devendo um pouquinho, tentar segurar, né, dar uma preservada no jogador, não expor ele tanto mais, pensar em outras soluções. Por exemplo, se o lateral direito é um problema no futebol brasileiro, começa a pensar de uma maneira de jogar com 3 zagueiros, levou o PP, que tem jogado como ala no Porto, tenta jogar como ala, tenta pensar em outras soluções, né, para que você encontre o bom momento para jogadores, preserve outros que não estão nos seus melhores dias. E acho que tudo isso faz parte de favorecer não só os jogadores que a gente sabe que podem servir a seleção, mas outros que possam passar por um período ali, né? Os jogadores que estão em um bom momento técnico e chegam à seleção e aí precisam desempenhar e se provar lá também. Você ter essa identidade de jogo, você ter um bom momento no futebol vai fazer com que cada vez mais a gente encontre jogadores que possam servir a seleção brasileira e que desenvolver o nosso futebol de uma maneira geral. Então, para fechar, eu acho que sim, a gente tem que levar cada vez mais jogadores daqui, né, desde que eles possam, de fato, né, passem por um crivo técnico alto, de que podem encarar outros desafios, e para mostrar que o futebol brasileiro é forte ainda, tá? Tem muita força, tá se desenvolvendo cada vez mais, tá ganhando cada vez mais nível técnico, né, com
uma reestruturação de algumas equipes, nesses processos de SAF, de limitada, essas questões, e que isso pode ser muito benéfico para a seleção brasileira de curto a longo prazo, né? É isso a minha opinião sobre a seleção brasileira. Tem alguns pontos aí que eu acho que a gente tem que repensar. Eu quero saber se você concorda comigo. Se concordar, por favor, deixe a sua opinião, se inscreva no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo torcedor, né? Porque agora não é só pro corintiano.